do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Feche os olhos. Deus, nós te louvamos, Pai. Te exaltamos porque estamos num culto de festa em que celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela tua igreja que aqui está. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já recebeu cada louvor, cada adoração, que o Senhor recebeu, Pai, aquilo que apresentamos a Ti, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Toda a honra ao Senhor, toda a glória ao Senhor. Recebe agora, Pai, também, Pai, a nossa palavra. Fala conosco, Deus. Nos instrui, nos ensina nessa breve reflexão nessa noite, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos sentar de novo? Glória a Deus. Falar sobre o Natal é, no mínimo, uma responsabilidade muito grande. Primeiro que, com certeza, você concorda que é a festa mais conhecida em todo o mundo. A China, por exemplo, é um país que 1% da população se diz cristã. Só 1% da China se diz cristã. E a China produz 80% de todos os presentes comercializados no mundo inteiro. Então, até a China, aonde que não está no calendário cristão e que hoje, para eles, não é 25 de dezembro, eles também celebram o Natal e se alegram com o Natal. Eu disse aqui, eu acho que domingo ou quarta-feira, que é muito provável, e os estudiosos dizem com muita ênfase, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E eu acho que o relevante para nós hoje não é o dia em que nasceu, e sim o acontecimento do nascimento. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Você não vê na Bíblia nenhum tipo de alusão à comemoração ao nascimento de Jesus. Mas você pode ter certeza que foi o maior acontecimento da história humana, porque Jesus nasceu para que eu e você tivéssemos vida eterna. Quem quer viver eternamente com Jesus? E o que mais confunde um evangélico, um cristão, é que ele não consegue entender que Jesus, ele não simplesmente nasceu, hipoteticamente, há cerca de 2.000 anos atrás. Há um questionamento no calendário romano, né? Alguns dizem que Jesus nasceu 4 anos depois de Cristo. Eu não sei como é que isso pode acontecer, devido a alguns questionamentos. Só que a Bíblia diz e deixa claro que Jesus é antes de todas as coisas. Então Jesus, ele se materializou como homem há cerca de 2.000 anos atrás. Só que Jesus já existia. Jesus já fazia parte da criação. E aí eu quero refletir com você rapidamente alguns conceitos sobre o Natal. E o primeiro conceito é que o dia em que Jesus nasceu é o dia em que o divino se torna humano. É isso que a gente tem que entender. Porque Jesus, ele era Deus, ele agia como Deus, ele estava em todas as coisas, ele estava na criação, ele se revelava aos homens. No Antigo Testamento você vê isso várias vezes, mas no dia em que ele nasceu, que era só do céu, se torna homem. E, pastor, você pode perguntar, mas para que então que Jesus teve que nascer? A verdade é uma só, a Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo precisavam de alguém que os representasse. Alguém que trouxesse uma humanidade que passasse por uma coisa que ainda não estava acostumada a passar. Ah, mas não estou entendendo, vou te explicar. Jesus, por exemplo, ele não tinha uma noção de passado, presente e futuro. Porque no céu não existe passado, presente e futuro. No céu existe eternidade. No céu aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. O nosso Deus, ele tem domínio sobre o passado, ele governa no presente e ele já está no futuro. Talvez você está projetando o ano de 2023. Já viu aquela pessoa que faz uma listinha? Os especialistas dizem, né, para você colocar os seus objetivos e criar as suas metas.
E aí você cria, eu vou fazer isso. E aqueles estudiosos dizem para você separar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, sua vida espiritual. E aí você vai criando um plano, você vai criando um projeto, o teu objetivo, o que você quer conquistar, quais sonhos você quer realizar. Eu quero dizer para você, o seu Deus já está em 2023, Ele já sabe o que vai acontecer em 2023, em 2024. Deus já projetou todas as coisas, além de onisciente, de saber de tudo, Ele é presciente, ou seja, Ele sabe de tudo com antecedência. E eu quero crer que Jesus tem planejado um 2023 de bênção, de vitória para a sua vida. Quem recebe essa palavra aqui nessa noite? O texto sagrado nos diz em João capítulo 1, versículo 14 assim: e o verbo se fez carne. Ou seja, o verbo é a palavra, aquilo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha que bonito, o Deus que estava lá em cima na eternidade se fez carne, Ele habitou entre nós, e Ele tem uma coisa linda, Ele é cheio de graça. Graça é aquilo que nós entendemos que na tradução é aquele favor que você não merece. Você não merecia estar aqui hoje, você não merecia ter acesso ao trono da graça do Pai, mas a vinda de Jesus aqui trouxe esse amor maravilhoso, que Paulo diz que esse amor é tão grande que ele nos constrange, nos deixa envergonhados. E Jesus tem graça e Ele tem verdade, e eu quero dizer mais para você, Ele tem uma vida para te dar, para você glorificá-lo, para você celebrá-lo. Quem está celebrando Ele aqui nessa noite? Ele não precisava, a irmã Ana Paula leu o texto de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, Paulo falou assim: de sorte que esteja em vocês o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, Ele não quis ser igual a Deus, mas antes Ele fez o quê? Ele se aniquilou, Ele tomou a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens, se humilhou a si mesmo. Só que esse mesmo Jesus que se humilhou, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, irmãos, que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É esse divino que se torna humano que nós celebramos aqui hoje. A segunda conceito que eu acho bonito do Natal é que é quando o eterno se torna histórico. Até então, até o nascimento de Jesus, você percebe nas manifestações que Jesus estava presente em momentos, como por exemplo, na sarça ardente que apareceu para Moisés, aquela pequena árvore, naquele arbusto, pegando fogo, e o fogo pegava e não consumia. Talvez você pode não entender, mas era Jesus se manifestando ali. Um dia Elias se esconde numa caverna, e vem uma tempestade forte, e depois vem um fogo muito forte, e nada acontece, e daqui a pouco vem uma brisa suave, uma calmaria. Era Jesus se manifestando na vida de Elias. Só que quando Jesus nasce, quando o Messias nasce, quando o prometido nasce, aquilo que era eterno se torna totalmente histórico, ou seja, agora a gente pode ver Jesus como Ele é. Aquelas pessoas que conviviam com Jesus ali, tiveram a oportunidade de andar com Jesus. Jesus passou cerca de 9 meses, creio eu, no ventre de uma mulher. Ao nascer foi colocado, você sabe muito bem, numa manjedoura. Deus, irmãos, é tão maravilhoso, que Deus está no controle de todas as coisas, que, olha só, Deus usa um decreto de um rei de Roma, de um imperador chamado César Augusto. César diz assim: voltem para a sua cidade natal, porque nós vamos fazer um alistamento. As pessoas precisam estar. E havia uma profecia por Miqueias, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Miqueias capítulo 5, versículo 2, Miqueias fala assim: vai nascer alguém de uma cidade pequena, Belém, de um distrito chamado Efrata. Esse alguém há de ser o Salvador,
Só que a Maria e José não estavam em Belém, eles estavam em Nazaré. Por isso você vê Jesus de Nazaré, porque eles não moravam em Belém, eles tinham nascido em Belém e tiveram que voltar para a casa dos seus pais em Belém. Irmão, quero dizer uma coisa: esse Jesus que traz o que é eterno para ser histórico, ele usa os homens a seu favor, ele usa decretos a seu favor, e esse mesmo Jesus que nasceu, ele tem uma palavra para você aqui nessa noite. Nada foge ao controle desse Deus maravilhoso. Deixa eu saber aqui, já vou terminar. Quem está com a certeza que Deus está no controle de todas as coisas, levanta a sua mão, dá um glória a Deus aí onde você está. O Deus eterno que se torna histórico é tão lindo, que havia um texto, existe um texto em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim: eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e lhe porás o seu nome Emanuel. E a Bíblia ainda dá a tradução de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha só, primeiro Deus habitava, primeiro Deus estava presente, agora não, ele convive junto, irmão. Esse mesmo Jesus que foi chamado Emanuel há 2000 anos atrás, ele está presente aqui nessa noite. Você crê assim? Mas eu não estou vendo ele, mas ele tem uma representação chamada o Espírito Santo. Deus está presente na sua vida. Natal é celebrar a presença de Deus. Jesus, ele foi chamado de Emanuel. E eu quero avançar mais um pouquinho aqui e dizer para você que o Natal é o dia em que o mistério se torna revelado. Até então, toda virgem imaginava que poderia ser. Eu creio que em alguns momentos, quando estava próximo a muitas profecias sendo cumpridas naquele momento, alguém imaginava: será que vai ser aqui em Bom Jardim? Aí outro falava: será que vai ser em Nova Friburgo? Não, vai ser em Belém, que tem alguém que falou que vai ser em Belém. As moças de Belém deviam esperar de maneira ansiosa, porque havia um mistério e esse mistério foi revelado. Isso que é o Natal. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala isso muito claro, diz assim, havendo Deus antigamente falado por muitas vezes, e de muitas maneiras, nestes dias, Ele falou a cada um de nós pelo seu Filho. O Filho foi revelado, o mistério acabou, hoje nós temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu acho bonito que o fato de Jesus ter nascido em Belém, porque a palavra Belém significa casa do pão, e uma das tradições da pequena cidade de Belém de Efrata, é que havia muitas capacidades ali de se fazer pão, muitas oficinas que se faziam pão, e o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Irmão, quem quer se alimentar dessa presença gloriosa de Jesus aqui hoje? Jesus é tão lindo, o nascimento de Jesus é tão representativo, que Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz que nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Jesus tem coisa boa escondida, tem tesouro. Quem quer receber tesouro aqui nessa noite? Já viu essa história? Foi achado um tesouro. O que é um tesouro? É uma coisa que tem valor. Sabe o que tem valor na minha vida? O que tem valor na sua vida? A presença de Jesus. A presença de Jesus traz valor. Isso é Natal. É você sair daquilo que é misterioso para aquilo que é revelado. É você sair do que é eterno para aquilo que passa a ser história, porque Jesus habitou entre nós, sofreu como eu sofri, padeceu dor e necessidade como você padeceu, mas em tudo a Bíblia diz que Ele não pecou. Isso é para provar para mim e para você que quem anda com Deus o Pai tem certeza de que pode todas as coisas. Quem crê nessa palavra nessa noite, você pode todas as coisas. Em Deus você pode todas as coisas. E o texto que nós lemos, e eu já queria convidar aqui o coral, pode subir? Eu acho que são vocês. O texto que nós lemos fala que algumas coisas aconteceram quando Jesus nasceu. Lucas 2:9 diz que quando Jesus nasce, acontece uma experiência com Deus. Olha o que o texto sagrado diz no versículo 9. E o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor.
Quando Jesus nasce, alguma coisa diferente, tinha uma glória, tinha um resplendor sobre eles. Irmão, se você quer comemorar o Natal, em que a gente já está encerrando, né, no dia de hoje, no dia 25, você tem que ter uma experiência com Jesus. A segunda coisa que acontece quando Jesus nasce na sua vida está no versículo 10 de Lucas 2. Não temais, porque eis vos trago novas de grande alegria. Sabe uma coisa que acontece quando Jesus nasce? Tem alegria. É por isso que o cristão no meio da prova dá glória a Deus. É por isso que no meio da dificuldade ele fala, ó, Deus proverá. É por isso que na hora que a aflição vem ele fala, o Senhor está comigo. 1000 caem do meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido, porque eu creio no nascimento de Jesus. Quem crê no nascimento de Jesus? Quando Jesus nasce tem alegria. E para a gente concluir, no versículo 10 do texto que nós lemos no 11. Na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Sabe o que é que acontece quando tem o Natal? Tem salvação. Se tem uma mensagem que o Natal pode ser resumida é essa: Jesus nasceu para nos salvar. Quem aqui se sente salvo por Jesus nessa noite? Quem pode aplaudir esse Jesus maravilhoso no seu aniversário? Que Deus abençoe em nome de Jesus.